Olá, minha gente. Bom dia mais uma vez. A gente está nesse período de Epifania e eu sempre, durante toda essa série, quando a gente vai refletir sobre essa série, eu gosto de trazer o significado. A Epifania vem da palavra grega phainai. Eu acho que a gente vai terminar essa série craque nisso, que significa fazer aparecer ou trazer luz, ou seja, é a manifestação ou a aparição associando a revelação de Cristo ao mundo em conexão com a visita dos Reis Magos. Eu quero primeiro parar aqui, eu quero parabenizar a melhor arte de série da história da nossa igreja até hoje, foi essa Epifania. Eu quero deixar registrado aqui e parabenizar a Lê por ter feito. Eu achei muito massa essa arte. Eu acho que foi a melhor arte que a Lê fez de série desde que a nossa igreja começou. Existem outras duas manifestações também da Epifania segundo a tradição cristã. O batismo de Jesus como expressão da Trindade ali. E temos também as bodas de Caná, que é o início do ministério de Jesus de Nazaré, quando ele transforma a água em vinho. É um período em que, ao relembrarmos dessas manifestações, a gente pode meditar na manifestação de Jesus de Nazaré na nossa vida e através da nossa vida. Esse período resume em uma só, e uma frase: a estrela que aponta para o futuro rei, e a voz que aponta para Jesus como filho amado, e a água transformada em vinho que aponta para o poder, ao seu poder miraculoso. E essa semana a gente vai falar sobre a epifania do altruísmo e como Jesus tem se manifestado de maneira altruísta sobre nós e como ele nos convida a agirmos de tal maneira. Mas a gente precisa compreender primeiro que a palavra altruísmo é uma palavra recente. Comparada a outras palavras, ela foi criada pelo filósofo francês Auguste Comte no século XIX, tendo como algumas de suas definições a ausência de egoísmo, ou seja, altruísmo é o contrário de egoísmo, comportamento de quem tem em consideração o outro, de quem se preocupa com os demais. Um outro significado para altruísmo é a ausência de quem, contrariando sua própria natureza egoísta, pensa além de si mesmo. Abnegação. Um outro significado dessa palavra é a dedicação desinteressada. Ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Um outro ponto. Dedicação demonstrada de maneira desinteressada também. Filantropia. E por fim, a atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração interesses particulares. E justamente ao meditarmos sobre como Deus tem se manifestado sobre a nossa vida, e através dela também, eu gostaria de lembrar novamente sobre o que eu tenho meditado nas últimas semanas, no texto do teólogo católico espanhol chamado Cassiano Florestan, que em seu livro Teologia Prática, Teoria e Praxis da Ação Pastoral, defendia que para ele existia uma diferença entre prática e praxis, onde prática estaria ligado a saber, aceitar, se conformar e reproduzir repetidamente algo inalterado ou alterando o mínimo possível das coisas. Já a praxis, segundo Florestan, implica mudança social, compromisso militante, transformação de ser e de estruturas, atitude crítica. A ação humana, para ser considerada praxis, segundo Cassiano Florestan, deve possuir 4 características: criadora, reflexiva, libertadora e radical. Ele exemplificou da seguinte maneira também: praticar é como se fosse escovar os dentes. Já praxis é o fazer o que Rosa Parks fez nos Estados Unidos, inconformada com a justiça racial, ao iniciar por meio de um gesto, que foi não se levantar para poder um branco sentar, iniciar uma grande luta contra a injustiça racial que vem até os nossos dias. Sendo assim, a gente entende que o Evangelho não é um conjunto de verdades a serem cridas apenas, mas um anúncio da nova realidade. Sendo assim, cristianismo não é lermos e entendermos do pé à cabeça o que a Bíblia diz, e sim vivê-la nos seus princípios. Entendendo também que no período da Epifania lembramos que Jesus de Nazaré
nos conduz a uma vida de prática e praxis, e mesmo que não haja a palavra altruísmo propriamente dita nas Escrituras, gostaria de abrir ou acessar as nossas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Esse mesmo Evangelho vai dizer o seguinte, lá no versículo 25 até o 37. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? E ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Um detalhe aqui que eu queria parar. O perito da lei, e Jesus sabia que ele conhecia da lei, fez como você lê. E ele já sabia de cor. E salteado todo o texto. E aí, já no versículo 28, Jesus vai dizer: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem lá caído, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar que estava o homem caído, o viu e também passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, enquanto viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando-lhes nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E é interessante, se a gente for imaginar uma pessoa que coloca sobre o seu animal, provavelmente, pelo estado que esse homem deveria se encontrar, ele sai do seu lugar e resolve ir andando o caminho para que o homem ferido estivesse em cima do cavalo. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Somos gratos por ela, porque ela nos ajuda na nossa jornada. Obrigado, Senhor, porque é a partir dela que a gente pode tirar lições para a vida e agradar a Ti da melhor maneira possível. Que da minha boca só saia o que o Senhor deseja que saia. Por amor do Teu nome, para a glória do nosso Pai, Criador. Amém. Esse aqui é o Evangelho de Jesus. Devemos louvar esse Jesus em todos os momentos da nossa vida. Confesso que, mesmo sem ter a palavra altruísmo na Bíblia, foi desafiador para mim pensar em um texto apenas para juntos refletirmos na ação de Jesus sobre nós e através de nós no que diz respeito ao altruísmo. Mas talvez seja esse um dos textos mais clássicos de uma ação altruísta. É interessante a gente observar o contexto de tudo isso. O contexto em que Jesus se encontrava para poder trazer à tona essa parábola. Quando Jesus falou essa parábola para as pessoas que estavam caminhando com ele, a gente começa a notar que nem todas as pessoas naquele momento que estavam ao seu redor eram de fato seus seguidores. Alguns estavam ali à procura de possíveis falhas de discurso do Messias para enfim o condenarem a algo. Alguns deles, por exemplo, eram religiosos, como esse perito da lei, que pergunta a Jesus, motivando-o a exemplificar um ensinamento por meio de uma parábola. Logo, a gente já começa a ver de imediato que o público-alvo para o qual Jesus estava contando essa parábola não era apenas seus seguidores, mas, e posso me arriscar até a dizer que, principalmente, o público-alvo que Jesus estava querendo direcionar essa palavra era a classe religiosa dominante da época, que muitas vezes agia
justamente com os personagens religiosos da história. Para que melhor facilite a nossa compreensão, eu gostaria que a gente pudesse imergir nessa história e pudesse refletir sobre cada personagem envolvido. E aí, se a gente olhar cada personagem dessa parábola, a gente vai ver, por exemplo, o homem que vinha de Jerusalém a caminho de Jericó, que provavelmente era um judeu, que provavelmente era um obediente ou pelo menos um conhecedor da lei religiosa. Por quê? A gente já conhece, a gente sabe que a oralidade dentro da cultura do ensinamento judaico é fortemente praticada e conhecida até os nossos dias. Ele pelo menos conhecia, se praticava ou não sei. Ele estava com o objetivo de chegar a um lugar. Esse lugar era Jericó, para fazer algo que estava planejando fazer. O texto só não trata do que se... Não para dizer o que se trata. Mas ele tinha objetivos. E ele tinha esperança em realizar o que planejava ser feito. Vocês concordam comigo? Mas a gente também tinha outros personagens nessa história. Nós tínhamos os assaltantes, que ao se aproveitar da solidão da caminhada desse judeu, o assaltou, tirando-lhe tudo que tinha, tirando-lhe a sua saúde, tirando-lhe a sua dignidade, tirando-lhe a esperança de que conseguiria chegar ao seu destino, pois nem sequer com o estado físico mínimo para pedir ajuda a quem passasse pelo caminho esse homem ficou. Tamanha foi a surra que ele levou. Mas a gente também tinha outros personagens. Nós tínhamos o sacerdote, homem santo, religioso, conhecedor da lei judaica, lei esta que aponta para ajudar o órfão, o pobre, a viúva e o necessitado, mas que prefere atravessar a rua para não encarar de frente a sua tarefa. Eu quero pensar que talvez ele estivesse muito apressado para os seus afazeres na sinagoga. Ou então pensar que o homem semi-morto teria aprontado alguma coisa para estar nessa situação e não seria merecedor da ajuda desse homem religioso. Ou então, talvez não seria da mesma religião. Para que ele vai ajudar um cara que não é da mesma religião, que não crê na mesma coisa? Que é um gentil, ou incircunciso, ou inferior. Era isso que a casta religiosa daquela época entendia. Quem não pensava igual era um inferior. Mas a gente também tinha outra figura religiosa, que a gente tinha também o levita, figura importante nas celebrações religiosas judaicas, responsável por conduzir o povo à adoração a Deus. Esse levita, ele sabia o que era uma vida de adoração e louvor, sabia de quais salteados, salmódios, muitos deles que falavam das ações ou da ação de Deus sobre o seu povo. Talvez era o indivíduo que mais cantava alto nos encontros da sinagoga, talvez fosse o indivíduo que levantava a mão no culto, talvez fosse o indivíduo que dava mais glória e aleluia. Enfim, este também parecia estar apressado ao ponto de atravessar a estrada para não acudir o homem que se encontrava entre a vida e a morte. Mas também tínhamos o samaritano. Aquele samaritano, povo impuro, povo que, segundo a casta religiosa, não vivia de maneira correta os preceitos da religião judaica, como a tradição ordenava. Homem que talvez, se o sacerdote e o levita, ao vê-lo na mesma estrada, também tomariam a mesma postura, atravessariam o outro lado, pois achavam que esse samaritano não era digno e nem sequer lhe dirigia a palavra, porque dirigir a palavra já era demais. E o pior, talvez esse samaritano em sua vida nunca tinha recebido nem sequer a visita de um líder religioso judeu à sua casa, porque este mesmo líder nem sequer em sua cidade pisara. Vale lembrar que a relação entre samaritanos e judeus não era fácil. Tanto o sacerdote quanto o levita, quanto todo judeu, entendia e desviava do seu caminho de Samaria. Pegava às vezes o caminho até mais longo, para não ter que pisar naquela terra, entre aspas, impura, porque eles acreditavam que a escória da sociedade estava em Samaria. Quantas vezes na nossa vida a gente já desviou de lugares porque a gente sabia que eram lugares perigosos e preferiu tomar um caminho maior?
tarde da noite. Eu me lembrei, quando eu vi esse texto, e li esse texto, eu me lembrei de um outro texto que, pesquisando sobre a questão do altruísmo, eu li uma reportagem do jornal El País, um jornal argentino, muito conhecido, e que ele traz 2 estudos acadêmicos sobre altruísmo e empatia, e que levou um desses estudos a um resultado, de certo modo, bem surpreendente. Então foram feitos 2 estudos. O primeiro estudo foi da Universidade de Chicago, liderada pelo professor-chefe Jean Dessert, que é um neurocientista e psicólogo. E eles pegaram crianças de 5 países, de 6 países diferentes, de 6 contextos diferentes, e foram observar como era que essas crianças elas se comportavam de maneira empática e altruísta. E a pesquisa da Universidade de Chicago concluiu que crianças criadas em ambientes religiosos são menos propensas a serem generosas. Que existe uma correlação inversa entre altruísmo e a educação em valores identificados com a fé. E isso se deu por meio de um experimento realizado com essas crianças, que eu esqueci até de falar, que giravam entre 5 a 12 anos de idade. Os países foram Canadá, Estados Unidos, Jordânia, Turquia, África do Sul e China. Esses pesquisadores descobriram que os estudantes que não recebem valores religiosos em suas famílias são notavelmente mais generosos quando se trata de compartilhar seus tesouros com outras crianças anônimas. Inclusive o John Dessert falou o seguinte, que é importante destacar que as crianças mais altruístas vêm de famílias ateias e não religiosas. Ele ainda continua dizendo que espero que as pessoas comecem a entender que a religião não é a garantia para a moralidade e que a religião e moralidade são 2 coisas diferentes. Além disso, na pesquisa, perguntava-se também aos pais desses mesmos filhos se eles eram mais generosos ou menos generosos. E, curiosamente, os pais e mães mais religiosos acreditavam piamente que estão criando uma prole mais solidária. Os religiosos dão como certo que seus filhos são mais altruístas, mesmo na hora da verdade compartilhem menos. Outra descoberta importante é que a religiosidade faz com que as crianças sejam mais severas na hora de condenar danos interpessoais, como, por exemplo, até dar empurrões. Essa última descoberta encaixa bem com pesquisas anteriores com adultos. A religiosidade estaria diretamente relacionada com o aumento da intolerância e das atitudes punitivas contra delitos interpessoais, incluindo a probabilidade de apoiar penas mais duras. Em resumo, segundo a Universidade de Chicago, nessa pesquisa, os menores criados em ambientes religiosos seriam um pouco menos generosos, mas mais propensos a castigar quem se comporta mal. Mas tivemos uma outra pesquisa, uma pesquisa da Universidade de Oregon, onde o professor-chefe Azim Shariff publicou essa mesma pesquisa na revista Science. Já segundo a pesquisa da Universidade de Oregon, a ideia de que a religião consolida o altruísmo, ou seja, o resultado foi um pouco diferente. Defende a importância da fé na hora de se mostrar mais generoso com os demais. Em seus trabalhos, testou o altruísmo das pessoas depois de fazê-las pensar consciente e inconscientemente em Deus e suas manifestações. Aqueles que liam sobre ele e assistiam vídeos relacionados a Deus antes do teste se mostravam notavelmente mais generosos do que os que não faziam. As motivações não eram a compaixão e a empatia, mas ajudaram mais ao próximo ao ter presente a figura divina. Para isso, por exemplo, o Azim Shariff considera que os resultados do estudo em crianças publicados pela Universidade de Chicago, que foi o outro estudo, parecem, segundo ele, superficialmente contraditórios com seu trabalho, mas de grande importância. Inclusive, Azim Shariff, até ao comentar sobre o estudo da Universidade de Chicago, em comparação com a dele, ele disse assim: acho que são conclusões fascinantes a partir de um esforço impressionante. Este estudo nos obriga a repensar seriamente as coisas a fim de conciliar o que sabemos. O difícil seria explicar, então,
Por que ateus e religiosos, ou pouco religiosos frente aos muitos religiosos, agem de maneira diferente quando se trata de pensar nos demais? Mesmo que não existam respostas conclusivas, tanto Sharif como Dessky, os dois professores chefes das duas pesquisas, mencionam uma certa licença moral outorgada por aqueles que já rezam pelos demais. Eles chegaram a uma conclusão muito parecida, apesar de resultados diferentes. E aí eu queria que você pudesse observar com muito carinho esses resultados que se aproximam dessas duas pesquisas. Então, o que eles falaram? Que acreditam que muitos religiosos que participaram da pesquisa e muitos que não participaram têm a seguinte compreensão: se já cubro a cota de generosidade em minha paróquia, isso me exime de expressar ser altruísta com pessoas desconhecidas. Isso seria uma falha mental particularmente interessante, realizando algo bom que ajuda a fortalecer nossa própria imagem positiva e se desinibe do comportamento egoísta. Portanto, somos mais propensos a tomar decisões morais. O explica o Dessky, o professor-chefe da Universidade de Chicago, um dos maiores especialistas em empatia, que é ele, no estudo da empatia. E isso explicaria o fato de crianças criadas em lares religiosos, que se percebem como mais sensíveis, como mais justas, a serem, na verdade, as menos altruístas entre seus colegas de classe. Sharif, o professor da Universidade de Oregon, mais crítico, considera que isso tem uma leitura inversa. Para Sharif, ele entende que esse comportamento menos solidário, menos altruísta por parte das crianças religiosas se dá a um raciocínio. Eles se limitam a um tipo específico de generosidade espontânea. É possível que alguém seja enormemente altruísta doando 20% dos seus ganhos à caridade. E como estruturou o seu altruísmo dessa forma, não se sente obrigado a doar a um mendigo na rua que lhe pede dinheiro de forma espontânea, ou a um psicólogo que lhe dá a oportunidade de compartilhar com alguém em um experimento. Quando olho para uma pesquisa como essa, de duas universidades conceituadas, publicadas em uma revista conceituada e em um jornal conceituado, quando eu vejo as verdades do texto da parábola do bom samaritano, eu me deparo com esses resultados e esses textos e paro para observar e fechar essa constatação, percebo uma triste realidade que mais se aproxima do sacerdote e do levita do que do samaritano, pois muitas vezes a gente tende a só ajudar os nossos pares. Muitas vezes a gente diz assim: nós vamos só dar sopa depois do culto. Nós só vamos dar a cesta básica para quem vem para os encontros do domingo. Nós só vamos agir de maneira socialmente responsável com quem entregar a sua vida a Jesus e se tornar um evangélico. Muitas vezes a gente tende a só caminhar com os que querem caminhar conosco. Durante a minha formação pastoral, eu tive um tempo de caminhada com um pastor que ele gostava muito de dizer essa frase: caminhe com quem quer caminhar com você. Sinceramente, eu acho uma frase perigosa e antibíblica. Porque Jesus, que é o nosso padrão de exemplo, sempre quis caminhar com pessoas que esteticamente, que ética e moralmente não tinham nada a ver com ele. Jesus quis caminhar com o apóstolo Paulo, que antes de ter um encontro com ele, perseguia os seus discípulos e discípulas, matava os seus discípulos e discípulas em nome de uma fé deturpada. Querer caminhar com quem só quer caminhar com você não quer dizer não querer caminhar, e querer caminhar com pessoas que também não querem caminhar com você não quer dizer que você vai desrespeitar o seu espaço. Mas quer dizer que você não vai tomar uma atitude relapsa, uma atitude irresponsável com a missão de Deus. Isso é uma frase perigosa, porque pode trazer uma consciência
de que a gente só vai caminhar com quem quer escutar a gente, mas muitas vezes, na nossa própria caminhada de fé, a gente não vai escutar. Quantas vezes eu, como servo dessa igreja, eu preguei uma coisa no domingo e na segunda-feira eu vi membros cometendo justamente o contrário. Na segunda, estava aqui no domingo e de repente dizer ou fazer coisas totalmente do contrário do que o Evangelho diz, o que a gente aprendeu junto. Já pensou se eu fosse insistir de caminhar? Seria uma irresponsabilidade minha, não como pastor, mas como discípulo de Jesus de Nazaré. Ou então eu podia usar um argumento que é muito usado como poder de fala e achar assim, não vou me envolver porque eu não tenho poder de fala. Jesus não tinha poder de fala com muito pecado no mundo, até porque Jesus não tem pecado, não tinha pecado. Mas mesmo assim ele falou sobre pecado, porque quem dá autoridade é o próprio Deus e a palavra. A gente também tende a só promover atos de justiça com quem compartilha da nossa fé. A gente também tem outra falha, tende a só fazer algo se isso promove a nossa pseudo-santidade. E aí a gente está dando sopa e ao mesmo tempo está tirando foto no Instagram. Eu não estou dizendo que a gente não deva publicitar isso. Deve, para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas eu já vi inúmeros exemplos dentro de comunidades de fé, onde na prática eu estava tirando foto com a minha roupa nova no shopping, mas no dia a dia da comunidade eu não estava. Mas quando era para fazer um trabalho de relevância com a comunidade, que ia ter e era impossível não ter uma publicidade, eu estava lá tirando foto de costa, e mostrando, e carregando, e mostrando quão suave eu estava. Eu lembro que eu caminhei com um jovem rapaz que eu acho que ele foi o cara mais poser na face da terra. Porque ele tirava foto na beira do canal, ele tirava foto entregando a cesta básica para a pessoa da comunidade, mas no seu dia a dia estava na loja de grife, dizendo assim, o sucesso é do Senhor. Dentro da lógica do Evangelho, usar roupa de grife é sucesso? Tem alguma deturpação aí desse Evangelho? E tudo isso, todas essas tendências que a gente tem, a gente usa textos bíblicos. Muitas vezes a gente espiritualiza nossas decisões erradas para a gente ter um desencargo de consciência e dizer assim, estou em paz, porque a Bíblia me dá o respaldo para essa minha atitude errada. Aí eu pego um textozinho, não olho o contexto, e isso só torna a minha verdade. Fora do contexto, que usados de maneira adequada, apontam mais para a minha vontade humana e não para o anúncio do reino e sua promoção. Eu pego um texto bíblico e não analiso o contexto e começo a esquecer que esse evangelho desafia a mim a ser melhor diante de Jesus de Nazaré e diante dos outros. A lutar contra a minha própria vontade, a lutar contra o meu próprio ego para fazer a vontade de Deus. Mas quando a gente parte para ler as Escrituras através de Jesus de Nazaré e não através da nossa lente, a gente vê que a lógica não é ser altruísta para apenas uma parcela das pessoas, mas para com toda a humanidade, ou melhor, para com toda a criação. Porque quando a gente olha o texto de João, capítulo 13, versículo 34, a gente vê Jesus dizendo assim, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Talvez apenas com esse versículo a gente não consiga perceber a dimensão do mandamento de Jesus de Nazaré, mas se a gente olha o contexto desse versículo, os textos anteriores, a gente vai ver, por exemplo, que nesse mesmo capítulo, nos versículos 18 a 30, Jesus fala que vai ser traído. É quando Jesus fala, olha, eu vou ser traído, dentro de um de vocês vai existir um que vai me trair. E nesse mesmo capítulo, logo após, os versículos 31 a 38, Jesus diz que Pedro vai negar ele antes do galo cantar. Vejam que contexto maravilhoso para Jesus de Nazaré dizer que a gente deve amar uns aos outros. Quando um vai traí-lo e quando um vai negá-lo. Sendo assim, Jesus aponta que
Assim como ele que seria traído, abandonado, negado, humilhado, difamado e mesmo assim amaria todas as pessoas, nós devemos fazer o mesmo. Vocês não sabem como foi difícil para mim escrever esse parágrafo pela vida que eu estou passando. Escrever esse parágrafo, eu vou aqui, não está escrito nesse texto. Mas eu escrevi esse parágrafo 3 vezes. Porque eu lutei contra a minha natureza. Pelas mágoas que às vezes eu tenho com algumas pessoas que fizeram mal contra mim. E dizer assim, acha vida, como eu vou ser hipócrita escrevendo isso aqui. Como eu sou o pior dos homens escrevendo isso aqui. Jesus me convidando a fazer o que eu não quero fazer. Talvez um de vocês esteja passando pela mesma situação. Assim como Jesus continuou amando Pedro, que o negou, continuou amando Tomé, que não teve fé suficiente em seu poder de ressuscitar dos mortos, nós devemos amar não somente os que nos agradam, mas sim os que falham conosco e mais os que nem sequer conhecemos, pois a maior manifestação do altruísmo pela criação foi dada por Jesus lá na cruz sobre nós. E o texto, assim como os outros, do Velho e do Novo Testamento, mostram que nossa vida deve seguir dessa mesma maneira e tem muitos exemplos. A gente vai ter o exemplo de Jó, que perde tudo, perde filho. Ainda tem que ouvir os amigos e a esposa dizerem que isso estava acontecendo com ele porque ele estava em pecado. Tem um tempinho na sua agenda para orar pelos seus amigos, mesmo diante disso. A gente vai ter Ruth, que poderia voltar para a sua terra, mas prefere ficar com a sogra, logo após perder o marido, tanto ela como a sua sogra, para dizer assim, não, eu vou caminhar com você, minha sogra que está idosa, mas onde você for eu vou. Aí a gente vai para o Novo Testamento. Eu não quero nem citar Jesus agora nessa hora. Se você quer dizer assim, Jesus não vale. Mas a gente vai olhar o exemplo de uma mulher chamada Dorcas, que no livro de Atos, ela morre e ela era responsável por aquecer as pessoas mais necessitadas fazendo roupas. E quando ela morre, as pessoas vão mostrando para o apóstolo Pedro as suas roupas que foram feitas para esquentar o seu corpo, das viúvas daquela cidade. Ou seja, o sinal do reino, a manifestação, a epifania do altruísmo de Dorcas, que vinha por meio de Jesus através da sua vida, era por meio daquelas roupas que ela fazia para aquecer as pessoas nos dias de frio, para dar um mínimo de dignidade. Do mesmo jeito que Jesus manifesta provisão, reconciliação e altruísmo na nossa vida, também Ele mesmo nos convida dentro da sua missão a uma vida de provisão de altruísmo, uma vida de manifestação de altruísmo, e nem sempre essa manifestação será por meio de uma troca de afago, mas sim partindo de um movimento de oração, partindo de um movimento de um olhar misericordioso, e não de superioridade, e a busca incessante e respeitosa pela transformação de vidas. Às vezes a gente acha que dentro do nosso recinto da religião nós somos melhores que os outros. Às vezes a gente acha que as pessoas da nossa igreja, ou os nossos filhos da fé, os nossos filhos biológicos, vão ser mais solidários que os pais religiosos da pesquisa. Às vezes a gente se acha dono da verdade, e isso impacta de maneira extraordinária o nosso senso de altruísmo. Isso nos afasta de Jesus de Nazaré e da sua vontade. Isso nos afasta do anúncio do seu reino de Deus. Isso nos afasta do nosso compromisso de missão. Assim como o sacerdote e o levita, muitas vezes nos vemos apressados em nossos afazeres da igreja, muitas vezes nos vemos apressados em nossos afazeres de dentro das nossas comunidades de fé, apressados em nossas profissões, apressados em nossos problemas pessoais, achando que os nossos problemas são maiores do que todo mundo da igreja. São maiores de qualquer pessoa do nosso reduto, ou dos nossos próximos, ou do nosso próximo. Que muitas vezes
A gente não consegue nem sequer olhar ao lado para ver que tem pessoas passando por problemas parecidos ou até piores que os nossos. A nossa vida deve apontar um movimento de amor e serviço ao outro, e menos crescimento dos nossos egos. E muitas vezes usamos cinicamente os textos bíblicos para continuarmos olhando para nós mesmos e não para o outro. Desculpa a gente usar essa expressão cinicamente, mas muitas vezes a gente é cínico. Eu já falei inúmeras vezes, existe um critério bíblico e critério antibíblico que a galera quer dizer que é bíblico, porque esse negócio de primeiro Deus, depois família, depois igreja. Pelo amor de Deus, gente. Não tem isso na Bíblia. Eu não estou dizendo que você, em alguns momentos, você vai se ausentar por causa de questões familiares assim, da igreja, num culto ou outro. Isso acontece. Você precisa ajudar seu familiar. Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu avô, sua avó, seja quem for. Mas, cuidado para essa linha tênue não se tornar um ídolo na sua vida. E não sou eu que preciso dizer isso. Eu acho que o Espírito Santo de Deus e a palavra é suficiente para chegar para você e dizer isso. Nós temos hoje desafios aqui. Nós temos pessoas na nossa comunidade que o irmão teve filho, a gente tem que respeitar isso. Nós temos irmãos na nossa comunidade que tem pais que estão lá enfermos, precisam servir ajudando seus pais. Nós entendemos isso. Nós entendemos completamente que nós estamos alheios e, ao contrário, nós apoiamos isso. Mas nós queremos alertar os que estão passando por essa situação e os que não estão. Primeiro, para ver o que está em pé, cuidado para que não caia e não julgue seu irmão que está passando por esse problema. Segundo, seja um canal de bênção com esse irmão e diga assim: o que eu posso ajudar? Terceiro, você que está passando por esse problema também tem a linha tênue para chegar e notar assim: opa, até onde isso aqui está indo? Lembre-se, a lógica de Jesus indica uma coisa totalmente diferente. Eu quero parar aqui num texto, nessa conversa, porque eu vou dar um spoiler e vocês vão ficar com raiva de mim, porque essa série já está na 6ª temporada, e esse spoiler é da primeira, então não é spoiler. Pô, já passaram 6 temporadas. Eu tô assistindo uma série que muitas vezes eu ficava tentando ver a série e nunca conseguia. E eu percebi que em 18 episódios da primeira temporada, eu chorei em 6. This Is Us. Série muito legal. Fala muito do evangelho, sem ser uma série confessional evangélica. Mas existe um personagem lá, o William, que ele já aparece na série desenganado da sua saúde, com câncer terminal. E aí o William morre. E nisso que o William morre, o seu filho vai receber as cartas do carteiro do bairro. E o carteiro diz assim: cadê o seu William? E aí ele diz assim: o seu William morreu há uma semana. E o carteiro chora, se emociona e diz: desculpa, o seu pai era muito bom. O seu pai trazia consolo às almas cansadas. Porque toda vez o seu pai, quando ia caminhar na rua, na sua caminhada matinal, ele perguntava sobre a minha filha, que eu estou com problemas de relacionamento com ela. O cara que estava com câncer terminal, desenganado, e que podia olhar e dizer assim: eu vou aproveitar a vida, pegou na sua agenda um espaço para servir ao outro e se preocupar com a filha do outro que ele nem conhecia e trazer consolo. E muitas vezes a gente, por muito menos, a gente não faz. A lógica de Jesus, penso eu, se resume a uma frase assim: ninguém é tão pobre que não possa dar a ninguém, e ninguém é tão rico que não possa receber. Eu vou contar uma história que não estava aqui também no script. Essa não estava mesmo, que aconteceu na minha família há aproximadamente 20 anos atrás. Não, mais ainda um pouquinho. Eu morava em Jardim Atlântico. E a gente morava num prédio que era térreo. A gente morava no andar térreo. Era térreo, primeiro, segundo e terceiro andar.
E existiam dois rapazes, dois meninos. Na época eu tinha meus 13, 14 anos, minha irmã tinha 12, 11, 12. E acho que a Renata até já conhece essa história. Esses dois meninos iam lá, de vez em quando, pedir auxílio, almoço, janta, café, e tudo bem que dava. Os meninos, acho que o menino mais velho, acho que era uns 2 anos mais novo que eu, e o mais novinho vai ter uns 6, 7 anos. E a minha mãe, ela faz aniversário no dia de Natal. E no dia 25 de dezembro, isso acho que foi de 2000, acho que foi 2000 para 2001, isso. Foi 99 para 2000, acho que foi 2000 para 2001. Eles chegaram lá de manhã, na hora do almoço, perguntando se tinha alguma coisa, e a gente pegou ali o que a gente comeu da ceia e também deu para eles, porque também ele estava comendo, né? E aí eles escutaram da janela a gente dizendo assim: o que a gente vai fazer para o aniversário de manhã? E eles sacaram que era o aniversário da minha mãe. E aí no outro dia, esses meninos vieram com um sinal de agradecimento, um saco de jambo, de melancia, de manga, de laranja, e entregando, dizendo assim para minha mãe: feliz aniversário, tio. Isso dá um tapa de luva na nossa vida. Muitas vezes, quando o texto diz que as pedras vão clamar, é porque muitas vezes é necessário na nossa vida que criança de rua pare no nosso coração e diga assim: discípulo, volta seus olhos para Jesus. E eu nunca mais vou me esquecer a expressão de gratidão da minha mãe. E eu acho que se eu perguntar hoje para minha mãe, depois de 20 anos quase, mais de 20 anos, qual foi um dos melhores presentes que ela recebeu na vida dela, ela vai dizer: foi um saco de laranja e jambo, um melancia, que aqueles dois meninos deram para mim. Eu não sei como estão eles. Queria muito ver. Torço para que esteja tudo bem. Que depois de um tempo, infelizmente, eles tiveram alguns problemas, tiveram que se mudar de seus lugares, mas o que eu quero dizer para vocês é que como que a gente, como igreja de Jesus, tem sido esse símbolo de anúncio do reino, de movimento e de altruísmo. Isso é mais presente do que isso, tem que ser mais presente do que a gente imagina, e basicamente poder ser manifestado numa espécie de tríade que envolve dons, tempo e recursos. Meus dons e talentos que são dados por Deus me ajudam na minha vida comunitária, me ajudam no meu sustento, mas também devem me ajudar no serviço ao próximo. E o tempo que é regido por esse mesmo Deus me ajuda a não ser dono dele, fazer dele o que eu bem entender, e sim organizar o meu tempo para glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida, da melhor maneira possível, próximo para mim. E me desculpem, meus irmãos, é inadmissível para mim a pessoa faltar o encontro da comunidade, que é uma vez por semana, porque perdeu a hora, porque se atrasou. Isso diz muito mais da nossa relação com Deus do que a gente imagina. Porque perdeu a hora do sono. Eu já tive que me deparar com isso, porque perdeu a hora do sono. Isso diz muito mais do meu compromisso com as coisas e com a missão de Deus do que eu imagino. E por fim, nessa tríade, dom, tempo, recursos, os meus recursos que são providos por esse mesmo Deus, me ajudam também no meu sustento, mas também deve apontar para a ajuda de quem mais precisa. E por fim, como reflexões da vida, eu queria fazer só uma pergunta. Eu tenho entendido o chamado de Jesus para ser um agente de altruísmo na vida de outra pessoa? Eu ainda vou reformular essa pergunta. Eu já percebi onde é que Deus quer que eu seja agente de altruísmo para ser agente de altruísmo na vida de outra pessoa, porque isso é um convite de todos, não é uma escolha. Então eu só preciso perceber onde é que Deus quer. Se sim, como eu tenho feito isso? Esse é o desafio. Nós vamos ter um desafio lindo
na nossa comunidade. A gente está passando por um momento lindo na nossa comunidade. Depois do carnaval a gente vai ter um local para ter culto. Gente, tem hora que eu fico em crise quando eu penso, meu Deus, a gente tem que pensar nessa logística, não sei o que lá. Aí chega o Ibson e fala, a gente tem que pensar nisso. Aí chega a Lê, a gente tem que pensar isso. Aí DK, a gente tem que pensar isso. E Renata, meu Deus do céu, a gente tem que... Mas Bárbara foi morar em casa, a gente tem ninguém para tocar. Jesus do céu. Tem hora que eu chego e fazer, sacudir para cima, mas... Gente, que crise boa de se ter. Que crise boa de se ter. Certa vez eu, conversando com uma igreja que eu fui pastor, conversando com um membro de uma igreja, ele não era um cara tão frequente, e a igreja tinha uma atividade social muito importante, mas só que ela entendeu que ali era o momento de parar aquela atividade. E aí, de vez em quando, essa pessoa se identificava, esse membro se identificava com essa comunidade, com essa ação. E achava que a igreja era só aquilo ali. E deixava de vir nos domingos. E aí, depois de quase uns 2 meses sem vir para o culto, procurou e disse assim, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu disse, meu irmão, a gente tem que fazer isso lá em tal canto. Com a galerinha de tal canto, eu disse, a gente já nem está mais lá. A gente já está agindo de outra maneira. O movimento, por exemplo, gente, de dons, recursos, tempo, é um movimento para mim e para os outros. Não mais para mim e menos para os outros, não mais para os outros e menos para mim. É para mim e para os outros. Jesus nos chama para isso. O ato de virmos aos encontros dominicais também é um ato de altruísmo, porque a gente foi educado de maneira errada pela nossa cultura de que a gente tem que vir para a igreja para receber a bênção. A gente tem que vir para a igreja ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente tem que abençoar. A gente tem que dar parte dos nossos recursos para ser abençoado. Não. A gente tem, sabe que a gente é abençoado ao mesmo tempo que a gente abençoa. A gente tem que usar os nossos talentos para o reino, para ser abençoado. Não, a gente tem que usar para ser abençoado ao mesmo tempo que a gente abençoa. Ou vocês acham que Jesus exercia o seu ministério com conforto? Ou vocês acham que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o Barnabé, Tiago tinham conforto na sua labuta? É isso. Esse é o movimento de altruísmo. É o movimento de abnegação. É o movimento, como o próprio Augusto Conte, filósofo, diz, eu gostaria de ler, que foi para mim assim, a definição mais certeira das várias definições sobre o altruísmo. É a atitude de quem, contrariando sua própria natureza egoísta, pensa além de si mesmo, abnegando-se. Será que a nossa vida tem sido isso? Tem sido um movimento desse? E esse é o desafio. Confesso para vocês que eu sabia que hoje a pregação ia ser mais longa, e eu sabia que ia ser desafiador até para mim falar sobre isso. E espero que, em nome de Jesus, que essa parcela da igreja dele reconheça e transforme, nem que seja em parte, a realidade do nosso bairro, da nossa cidade, através de atos de altruísmo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque muitas vezes o Senhor usa de fatos, usa a Sua palavra, usa de pessoas para dar uma saculejada na nossa vida e a gente rever como tem andado ela, para onde nosso coração tem apontado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi tão amoroso e gracioso para com nós. E o Senhor é o símbolo de altruísmo, Senhor. Nos leva a uma nova visão, nos dá uma nova missão, nos dá uma nova mente, nos dá um novo coração, renova a nossa fé, nos inspira no poder do Teu Espírito para uma vida de amor ao próximo. Que a nossa vida seja uma vida que, em primeiro lugar, seja para a Sua glória e depois para o serviço ao próximo. É isso que te pedimos. Amém.